É uma doença praticamente nova, ninguém sabe exatamente a causa, muitos estudos estão sendo feitos. Fato é que a gente precisa estar alerta, porque o mais importante aqui é o diagnóstico precoce. E a doença vai acontecendo desta maneira aqui, quer dizer, forma aquele arco na frente, é uma queda de cabelo em forma de arquinho ou tiara, assim. De tiara, exatamente. Então, quando a pessoa percebe, às vezes ela já perdeu muito cabelo na frente, e a testa vai aumentando. E ela acha que isso é normal, só que antes disso já deve ter tido uma queda ou das sobrancelhas ou do próprio pelo do corpo, como nós vimos, e a pessoa não percebe, ela só vai perceber mesmo quando começa a atingir o couro cabeludo. Tem alguns remédios que a pessoa pode usar para tentar brecar esta queda, né, doutora Márcia? Salvar os folículos que ainda estão vivos. Vamos mostrar essa apresentação, que são três apresentações do mesmo medicamento, é isso? Isso. O minoxidil, que é uma droga que agora já está sendo até vendida no Brasil, antes não, a gente tem essa possibilidade para vários tipos de queda de cabelo. É um alerta aqui que a alopecia fibrosante frontal, ela não vai melhorar apenas com minoxidil. Precisa ter um tratamento extenso e para o resto da vida com dermatologista, porque a gente também lança a mão de medicamentos sistêmicos, coisas assim via pra gente tomar, via oral. A Luzinete toma, a gente viu na reportagem da Verusca, né? Então é um acompanhamento com dermatologista, obviamente. Mas entre algumas quedas de cabelo, a gente tem o minoxidil em 3 apresentações hoje, que é o spray, gotas e em espuma. Então, quando a pessoa for aplicar, precisa tomar muito cuidado, porque não pode escorrer, por exemplo, aqui para a testa, então a cabeça sempre para trás. Por exemplo, quando for gotas, que é uma forma manipulada. Pega o da gota para você mostrar, doutora Márcia, não precisa abrir, mas como que você colocaria? Então, normalmente, cabeça sempre para trás, né? E aí você vai aplicar nos pontos que o dermatologista vai te informar, vai falar onde você vai aplicar, depois do lado, e toda vez que você pingar, você já mexe um pouquinho com a mão, para ele não escorrer. Aplicou, já mexe um pouquinho. E é uma gotinha em cada lugar. Em cada lugar. Ou, às vezes, a gente até pode mandar um pouco mais, dependendo da gravidade da doença. Segue a recomendação. Por isso que, às vezes, o spray ou a espuma, às vezes, são melhores, porque não corre o risco de escorrer. O que acontece se escorrer? Pode nascer pelos, por exemplo, aqui na testa, porque aqui nós temos muitos folículos, então você estimula esses folículos. Então, a cabeça sempre para trás, às vezes as outras apresentações são melhores e sempre lavar as mãos. Depois, porque senão nasce pelo nas mãos também. Pode nascer? Não, porque a gente não tem folículo na mão. Mas e se cair aqui, ou principalmente porque você pode passar a mão no rosto. Em outros lugares. Daí sim, ou o homem que está usando pode passar a mão na companheira, por exemplo, e pode nascer pelos em outras partes. Puxa vida, que coisa desagradável. Esse remédio tem que ficar na geladeira também, como outros que são usados para calvície? Não, esse não precisa, pode ficar no ambiente fresco, que é suficiente. Doutora Márcia, tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui. A Rogéria, olha, meu cabelo cai muito. Uma amiga indicou colocar no shampoo e condicionador algumas gotas de vitamina para cavalo. Será que dá certo? Não, eu quero ver a doutora Márcia respondendo isso, porque... Tem muita gente que já ouviu falar nisso, já virou um mito isso da internet. Por quê? Porque eles olham aquela crina do cavalo e acham bonita. É linda mesmo, né? Rogéria, infelizmente, né, nós não somos cavalos, então não tem nada a ver, né? O metabolismo do cavalo é a crina do cavalo tem uma composição e o nosso cabelo completamente diferente. A queda de cabelo tem que ser investigada, porque ela pode ser uma coisa passageira, mas pode ser uma doença grave, onde o folículo vai morrer. E isso é muito perigoso, porque se você pegar isso muito lá na frente e deixar de fazer esse diagnóstico precoce, você pode ter uma perda irreparável. Rogéria, presta atenção na explicação da doutora Márcia agora, de como esse minoxidil, esse princípio ativo, vai agir no cabelo que vai ficando fraco, né, doutora Márcia? A gente tem esse exemplo aqui, é um sistema de irrigação com algumas graminhas que estão irrigadas. Que é exatamente os nossos folículos, né? Aqui está muito bem ilustrado. O folículo, a gente fala que é um tecido muito nobre, ele precisa ser muito bem irrigado, ter muito oxigênio e nutrientes. Porque se cai um cabelo, o folículo saudável vai produzir outro. Exatamente, já vem logo outro atrás, que nem dentinho de criança.
começa. Agora, aqui, quem que leva toda essa oxigenação e esses nutrientes? São os nossos vasos sanguíneos. Então, todo folículo tem que ser muito bem irrigado. Por isso a gente está vendo que a água está correndo aqui, e a graminha está todo crescendo. um trabalho, a graminha está crescendo. Exatamente. Mas quando começa o processo da queda? Dos novembros, né, doutora Márcia? As primaveras. As primaveras. E aí acontece essa desidratação, o envelhecimento mesmo, né? Por exemplo, no nosso envelhecimento, a gente tem uma diminuição da densidade dos nossos folículos. Isso é natural, faz parte do nosso envelhecimento. Então, nesse caso, a gente começa a ver uns tufinhos mais esparsos. E por isso que, às vezes, essa medicação, você vai melhorar a irrigação e pode melhorar essa densidade. Isso pode ser usado também na menopausa para as mulheres? Então, isso é um grande alerta. Então, algumas mulheres, depois que menopausam, elas vão ter uma alteração hormonal e, a partir dali, ela começa a ter uma queda mais acentuada. Precisa ver no dermatologista se ela tem calvície, porque às vezes a calvície só vai se manifestar depois da menopausa. E ela fica achando só que está envelhecendo. E aí sim, tem tratamento com reversão. Muito bem, doutora Márcia. Então, alerta importante para as mulheres aí que já entraram ou estão entrando na menopausa. Exatamente.